Nós estamos a atravessar o Médio Oriente, a região mais extensa do mundo na atualidade. Fomos parados porque acharam suspeito e pediram para apagar tudo aquilo que eu tinha gravado. Começámos na Jordânia, onde tentámos cruzar a fronteira para Israel, mas sem sucesso. Isto é um míssil que rebentou aqui. Após as explosões houve malta que continuou a ficar aqui. Isto é só o primeiro impacto. Eu acho que é a primeira vez que de facto não estou preparado para aquilo que vou enfrentar. Nos próximos dias vamos atravessar alguns dos países mais afetados pela guerra do Médio Oriente, conhecer as histórias de quem decidiu ficar ou ouvir os relatos de quem pegou em armas e decidiu lutar. Vamos estar em situações reais de perigo e passar em lugares onde os problemas espreitam. Durante estes dias vamos estar debaixo de fogo. Mas este será um pequeno preço a pagar para documentar a realidade de um dos países menos seguros do mundo depois da guerra. Paragem na viagem e esta cidade em específico é um choque estar aqui, é um choque. Está tudo rebentado, está tudo destruído. Só que o que mais impressiona é que o pessoal está a fazer a vida normal. O pessoal às compras, sei lá, comércio, vê-se tudo. Tipo, parece que a vida aqui está normal. Só que está tudo rebentado à volta, é impressionante. Neste primeiro vídeo na Síria, fomos à capital do país conhecer o bairro mais destruído da guerra e de lá seguimos caminho em direção à cidade mais perigosa da Síria, onde ataques, atentados e execuções ainda ocorrem, inclusive contra cristãos. Conhecemos militares responsáveis pela vitória da Revolução e fomos à cidade ultraconservadora da Síria, onde todos andam armados. Sejam assim muito bem-vindos à Síria. E um dos senhores está aqui nas obras, convidamos para vir cá acima ver como é que as coisas estão por aqui, então bora lá. Portugal, yes, nice to meet you, I'm good. Comparando como a casa está por dentro e como as coisas estão aqui por fora, é surreal e vê-se que esta cidade em específico está a começar a voltar, está a voltar a reconstruir-se e é muito bom. Vamos subir lá acima, o nosso amigo convidou, isto é mesmo no topo do prédio. Esta parte aqui está toda destruída. Ele convidou-nos para vir cá acima ver a vista. Então, vamos ver. Ai, é bem. Isto é impressionante. Isto é muito alto. Bashar al-Assad. كلها بوم بوم. بومبا بومبا بوم بوم بوم. Your house here. ايه And destroyed. تمام هذا هو والله كله تمام. Há lugares no mundo onde tudo o que resta é o silêncio e a destruição. Estar aqui faz-me pensar no tanto que dou a liberdade por garantida e até a possibilidade de escolher como quero viver. Em 2022 eu estava longe de imaginar que estaria hoje aqui na Síria e a viver 100% do YouTube. E obrigado a ti por acompanhares este canal. Nessa altura eu decidi aderir à Keep Nomad para aprender outras skills, como aprender a editar, fazer sites e na verdade ajudou-me bastante. E aqui tu consegues ver que já fui aluno da Keep Nomad desde 7 de fevereiro de 2022. A Keep Nomad é uma plataforma que te ensina do zero a trabalhar com profissões digitais altamente procuradas e sem necessidade de dares a cara. Até porque não basta ter um curso hoje em dia. Toda a gente tem, então tu tens de destacar de outras formas. E estas são apenas algumas das áreas que podes encontrar na Keep Nomad. O mundo está cada vez mais digital e é por isso que a Keep Nomad tem separados mais de 10 tipos de trabalhos online com alta procura e alta oferta. E as vagas são limitadas. Portanto, um conselho de quem já usufruiu disto,
despacha-te. Acede ao primeiro link da descrição ou então ao comentário fixado e garante a tua vaga gratuita para o primeiro evento da Keep Nomad, porque afinal o verdadeiro investimento está no conhecimento. Primeiro dia aqui na Síria, em Damasco, na capital, e pá, primeiras impressões, bem relaxado, faz lembrar até o Irão, aquela expectativa de parecer algo muito tenso e depois ser completamente o contrário, para já é isso que estou a sentir. Um bocado sujo, pá, há alguns lugares que estão realmente estragados, né? Dá para ver, esta cidade foi bombardeada várias vezes, mas para já, primeiras impressões, nada mal, até porque é uma cidade bem movimentada. Estive aqui há 5 anos atrás, daqui está muito diferente, mas também está muito igual. A cidade parece a mesma, mas antigamente havia muito polícia em todo lado. A diferença é que agora já não é o governo, é um grupo militar que anda aí com armas a controlar o país, mas agora vou ver mais do país do que a primeira vez. Vai ser brutal. Um facto que não surpreende, mas que vem confirmar, é que muita gente usa o hijab por aqui. Não todas as mulheres, é um facto, mas a esmagadora maioria usa, então não é assim tão chocante, mas é um dado que podíamos pensar de facto que não era bem assim, mas é. Esta é a quarta mesquita mais importante do mundo muçulmano e é curioso porque no início era um templo romano, depois passou a uma igreja e agora é uma mesquita. E o detalhe é que lá dentro está a cabeça de João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. É muito interessante e no meio de tanto caos este lugar sobrevive intacto. Não foi preciso muito tempo a perceber que a Síria ainda é um país tenso, mesmo depois da guerra. بثت بعض مواقع الانترنت تظاهرات سلمية في سوريا ضد النظام انطلقت من منطقة الحميدية وبحسب الصور فإن التظاهرة تضم جميع الطوائف في سوريا. O país dividiu-se entre rebeldes, forças fiéis ao governo, grupos jihadistas como o Estado Islâmico e forças curdas. Estados Unidos, Rússia, Irão e Turquia também interviram nesta guerra. I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Em pouco tempo, cidades foram destruídas, milhões de pessoas fugiram e a Síria tornou-se palco de uma das maiores tragédias humanitárias do século XXI. Foi só sair poucos quilómetros da cidade e deparamos-nos com este cenário. É surreal o que se vê aqui, é surreal. Não consigo imaginar o que é que aconteceu aqui. Ou seja, sei o que aconteceu, mas imaginar de facto os acontecimentos, as ações, tudo, é impressionante. E o silêncio aqui é ensurdecedor. É estrondoso. Mas mesmo com a guerra oficialmente terminada em quase todo o país, a tensão permanece e combates militares ainda se travam nos dias de hoje. So only in the coastal area we have this issue now. It's still unstable 100%, and as you see there's so many checkpoints. Here's another one. Esta é a região mais perigosa da Síria, onde atentados da autoria do Estado Islâmico ainda acontecem. Execuções contra cristãos e ataques às forças militares que agora controlam o país são ainda recorrentes. A guerra ainda não acabou por aqui. Checkpoint. YouTube. سياح أجانب. سواح عروسي لازم طاحوا جزء ما حد بيحسب يزيد جهاز من عروسي السلام عليكم. Is YouTube, don't worry. مين الشباب؟ هذول سياح، سياحي. ابدا مو إعلاميين. لكن مو إعلاميين، سياح. بس وقفنا شوي على جنب بالفي زكاة على راسي. Bom, fomos parados por causa da câmara, de demasiado nas vistas, porque íamos atrás deles, então pensaram que pudéssemos ser alguém contra eles, então estamos aqui a mostrar documentos, mandaram-nos parar.
They are pissed off because they have some people they arrest in the back of the car. So they thought we are terrorists. They are in the back of the car. Não passou de um susto, há que estar de olho aberto, mas nós passámos por uma região tão tensa, tão de repente, que as coisas simplesmente mudaram. Eles connosco estão bem, só que existem muitos espiões aqui, então pediram para apagar aquilo que tinha gravado, mas está tudo bem. So the coastal area is sensitive now because almost every day there is like attacks from previous Assad regime supporters on the checkpoint of the new government. That's why when they saw us filming them, they stopped us and asking to delete the videos because it could be used by the previous Assad regime supporters to recognize them or to do something wrong. And they was nice with us. They just asked to delete the videos and they let us go. And I'm sure 100% if something like this happened during Assad time, we will go to jail 100%. So we are lucky now. Entretanto, a N26 está a oferecer 20 € a todos aqueles que se registarem no banco. Tudo o que tens de fazer é ir ao segundo link da descrição e registar-te com o código mochila. Fazes uma compra no valor de 20 € ou mais, uma compra única, e no final a N26 devolve-te 20 €, estilo cashback. Já sabes, aproveita porque não é todos os dias. De olhos abertos, depois do primeiro choque de realidade, continuamos o nosso caminho em direção ao epicentro do conflito. And here we can see the photos of the martyrs who lost their life when they were trying to liberate this area of Latakia. And this is the new flag of Syria. Poucas horas depois, estávamos na cidade mais perigosa da Síria. And Assad regime don't allow people to carry guns. But here it's more like militias, so everyone has a gun. Encontramos agora aqui na cidade muitos checkpoints, encontramos de tudo. Só que a diferença desta cidade para as outras é que, além de ser muito mais conservadora, em especial com o Islão, tem também lojas de armas. Isto porque é muito comum o pessoal dar Messi number one! Messi, Lionel! Não, Ronaldo! Está a ficar perigoso para ele! Lionel Andres Messi, number one! Number one! Fardado, de cara tapada e de AK-47. Este era um militar das forças que libertaram a Síria da ditadura. 19 16 نحن ما بنخدم بنجاهد في سبيل الله يعني بس وقت يصير في طلب تطلعوا ايه لا كان في اعداد في سبيل الله تدريب دائما تدريب يعني ضلينا 3-4 سنوات تدريب حتى صار في جبهات على لجوا على الطواغيت فدخلنا الحمد لله جهاد في سبيل الله يعني افضل وسيله للجنه او لغفر الذنوب. No Islão, a jihad é a luta pessoal por fé e justiça, mas também pode significar o combate em defesa da religião, embora grupos extremistas tenham distorcido este conceito para a Guerra Santa. No caso, para os mais atentos, este símbolo não é de ISIL, ou seja, estes não são terroristas, são o exército dos HST que libertaram a Síria de muitos, mais de 50 anos de ditadura e utilizam este símbolo porque, na verdade, ele simboliza a jihad. Estamos aqui numa rua só de armas, temos aqui lojas que vendem tudo, pistolas, Kalashnikovs, tudo. Algumas das pessoas que vendem são da Rússia, da Chechnya, que é muito interessante, eles vêm para cá para vender armas por muito barato. E sim, toda a gente aqui tem armas para se protegerem e agora vamos entrar numa loja para ver o que é que tem para a venda. Bora lá. Salam. Good. Hayak. Esta é a cidade onde se encontram mais brinquedos destes do que cafés. Então tive a oportunidade de poder, pela primeira vez, brincar com um. A Síria foi muito mais surpreendente do que eu imaginava, mas mal sabia eu o que estava por vir. O cheiro é intenso. Mano, isto aqui é uma granada. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e adere ao Patreon para conteúdo exclusivo. Confere o link da descrição e do comentário fixado e quanto a nós vemos no próximo vídeo. Até mais!